O tema da mensagem de hoje é aperfeiçoamento do vencedor, o bom combate da fé. Um filho nunca precisa agradar o pai. Falar uma expressão até chula, como muitas pessoas dizem, né? Não precisa ficar puxando o saco do pai e da mãe para ser filho, porque ele é filho e pronto. Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que você nasceu do ventre de uma mulher, que é sua mãe, constituído por um ato juntamente com o seu pai, você se tornou filho porque você veio ao mundo. Não importa a sua cor, raça, não importa a sua estatura, não importa as suas finanças, importa que você nasceu. E se você nasceu, você é um ser que veio ao mundo e precisa ser respeitado como tal, sim ou não? Quando nós levantamos a mão e dizemos assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu acredito que eu pequei, que eu errei, que eu falhei, mas agora eu tenho uma nova oportunidade, que é te aceitar. E o Senhor então assentar no trono do meu coração e conduzir a minha vida. A Bíblia diz que você nasce de novo. Por que nascer de novo? Eu já não nasci lá do meu pai, da minha mãe. Eu já não vim ao mundo pelo ato do matrimônio, o ato do meu pai com a minha mãe. Então veio lá todo o processo do espermatozoide, de milhões, fui eu que consegui atravessar e cheguei aqui. Toda essa história você conhece, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todo homem é pecador. A partir do momento que ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser um pecador, mas agora salvo. Ou seja, nós temos o direito da salvação, de vida eterna, a partir do momento que nós usamos a fé. É por fé. Como nós cremos em Deus por fé. Como nós acreditamos que vamos conseguir, que vamos acordar amanhã, que vamos trabalhar, que vamos para a escola, que vamos fazer uma série de coisas por uma atitude de fé. Ninguém disse que hora que você vai morrer, nem o dia, nem o momento. Mas nós cremos e fazemos planos para o futuro, sim ou não? Alguém faz um plano até amanhã, dizendo depois da manhã não sei se estou vivo? Não, você compra uma casa, parcela em 30 anos. Você não sabe se você vai viver 30 anos. Mas nós temos a certeza de que o amanhã será melhor. Isso é fé. É uma atitude de fé. E nós vamos falar exatamente sobre o que é isso, o bom combate da fé. Marcos capítulo 11, 22 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que lhe disser será feito. Volta um pouquinho que diz assim: mas se crer que se fará, e não duvidar no seu coração. Aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes, o recebereis e tê-lo-eis. Jesus foi categórico em falar sobre fé. A palavra de Deus diz, amado, que aquele que tem fé, a fé do Senhor, Jesus disse assim, no termo nacional português, foi traduzido da seguinte forma: tende fé em Deus e também fé em mim. O termo grego não é em, é de. Tende a fé de Deus e tenha fé em mim. Nós imaginamos que a fé é nossa. E por sua vez, quando imaginamos que essa fé é nossa, nós a nomeamos como maior, menor, pequena, fraca, dizendo: ah, pastor, se eu tivesse a fé do fulano de tal, eu estaria bem, porque ele está bem, ele tem fé, ele ora e as coisas acontecem, mas a minha fé é muito pequena. Quantas vezes você já disse que a tua fé é pequena? Eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, que a fé não é sua, a fé é do Senhor, e se é dele, ela é grande o bastante para dizer para o monte: sai daqui e lança-te no mar. Nós precisamos entender que no termo grego original, não está escrito tenha fé em Deus, mas está escrito tenha a fé de Deus. E a fé de Deus quer dizer, é dele, como o nome de Jesus é dele. Se você disser assim para o inimigo, sai em meu nome, ele não vai sair, é capaz dele pular em você. Mas se você falar com autoridade, sai em nome de Jesus, o nome de quem que é? Não é de Jesus? Você só não está usando como uma arma
A fé também é o bom combate da fé, ou seja, eu vou usar uma arma que não é minha, mas que o Senhor me empresta. Como que Ele me empresta? A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Então é Ele que vai determinar esta posição de fé. A fé que vem do Senhor Jesus, amado, mencionado aqui no texto, é a fé de Deus. Tende fé em Deus no original. E no grego, no Novo Testamento, traduzido corretamente, significa assim: tenha a fé de Deus. Então, não é fé humana que vai fazer alguma coisa, e sim a fé do Senhor que está em você. É a fé de Deus, não a minha fé, nem tampouco a sua, mas é a fé do Senhor. É o nome dEle, é a autoridade dEle, é a vontade dEle. E quando nós fizermos isso, começarmos a usar aquilo que Ele nos deu como ferramenta, assim como a tua vida, você vai ser uma bênção. Você acha que a vida é sua? Sim ou não? Não. Nada é nosso. É tão certo que nada é nosso que no dia que você morre, se não colocar uma roupa em você, você morre pelado. Se não colocar você dentro de uma urna, que chamamos de caixão, e faz todo aquele processo de sepultamento, você vai apodrecer aonde for, como um animal qualquer. Porque tem muitas pessoas arrogantes, prepotentes, dizendo: eu sou, eu faço, eu posso, nada podemos. O Senhor Jesus disse: nada podeis fazer sem mim. Mas quando o Espírito de Deus uma vez está em nós, a fé que é do Senhor está em nós, nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Eu quero mencionar, amado, essa mensagem, falando passo a passo, falando sobre o exercício da fé de Deus. E essa fé está dentro de cada cristão, como a vida está em você. Alguém já fez algum curso aqui de como viver a vida? Você faz curso de tudo, mas não faz curso de como viver, não é verdade? Porque isso é algo natural, é um dom natural. Todos aqueles que falam que aprender um dia a falar, isso é algo que Deus lhe deu, um dom que Deus lhe deu. Você não precisa mais exercitar, você só vai exercitar para falar melhor, talvez um outro idioma, mas você já tem isso naturalmente. Essa disposição é da pessoa do Espírito Santo que nos deu esta fé que está dentro de nós. Primeiro, Cristo satisfez a justiça de Deus e o agradou. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não precisamos agradar a Deus. Pastor, como assim? Eu vou te explicar o agradar que eu quero te dizer. Tem pessoas que acham que para receber a bênção de Deus, para estar debaixo do favor de Deus, para receber algo de Deus, ou para que a sua oração seja de alguma forma escutada pelo Senhor, sabe, agraciada pelo Senhor, tão somente abençoada por Deus, você precisa agradá-lo. Não é verdade. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, e levou sobre ele a maldição que era minha, que era sua. Ele se fez enfermo por nós. A maldição da enfermidade que estava sobre a minha vida, Ele já levou. Homem nenhum conseguiria agradar a Deus, homem nenhum conseguia cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei, agradou o Senhor, tão somente diz: Pai, agora eu coloco Ele nas tuas mãos e entrego o meu espírito. Está consumado. É aquele pai que entra na vida do filho, que vai pegar ele lá na mão dos traficantes, e diz assim: não importa, dá meu filho aqui, o quanto que precisa ser pago, é tanto, eu dou a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu carro, mas filho, vamos de volta para casa. Jesus, ele fez isso, ele comprou na cruz do Calvário, dizendo: toda maldição que é para a tua vida, agora eu resgatei. Então você não precisa mais agradar ninguém, você agrada a Deus da maneira que você confia em Cristo, automaticamente Cristo está em ti. E aí ele satisfez a justiça de Deus. Para que nós pudéssemos ser salvos, precisávamos praticar a justiça, e homem nenhum praticaria, alcançaria. Mas Cristo praticou essa justiça. E amado, dentro do processo da transformação da alma, não podemos deixar de fazer menção sobre o combate para se guardar a fé. Eu quero te dizer que a fé é a arma mais importante utilizada na vida de um cristão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é igual a confiança. Como é que você pode agradar alguém se você não confia nessa pessoa? Nós falamos de Deus, nós usamos o nome dEle, temos o nome dEle, sendo cristão, nós levamos sobre a nossa vida esse encargo de ser feito cristão.
Mas sem confiar nele, você não vai agradá-lo. Sabe, irmão? Não é à toa que o livro de Hebreus diz, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário para que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Eu não mereço, mas eu sei que eu vou em nome do Senhor. Eu não mereço, mas eu sei que eu farei a minha parte, buscando no Senhor a certeza de que Ele vai corresponder, Ele vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua fé move a mão e o coração daquele que criou todo o universo. Às vezes nós ficamos naquela incógnita, será que eu peço isso para Deus, é da vontade dEle? Ou será que eu ajo de maneira que a minha fé possa produzir o resultado? Haja da forma que a sua fé produza resultado, e você vai ver que Deus vai se agradar de tal maneira, que Deus muda os planos dEle para te abençoar. Isso é fé. Há muito aspecto de fé, amado, que nós podemos talvez abordar hoje, mas eu quero demonstrar, sabe, e fazer essa demonstração sobre a confiança de Deus. Nós não temos que fazer absolutamente nada para agradar a Deus, porque Ele já foi agradado em Cristo. Mas foi o Senhor, não foi eu. Deixa eu te dizer uma coisa, você é tão parecido com a tua família, quando alguém olha para você e diz, já sei, você é filho de fulano de tal, não é? Tem pessoas assim? Se você colocar eu e meus irmãos juntos, não tem como não dizer que não é irmão, porque a cara de um, o focinho do outro, não tem jeito. Tem pessoas que são conhecidas pela família, tem pessoas que são conhecidas pelo nome, não é? Nós estávamos voltando de Fortaleza, aquele lanchinho básico que eles dão no avião. Eu estava conversando com o Ronaldo e tinha lá Suplessis Coffee Bar. Eu olhei para ele e disse, de quem que você acha que é essa empresa? Pode não ser. Mas por que o nome? Será que é porque é época de eleição fizeram isso? Não, irmãos. Existem nomes que ele é conhecido aonde for. Amém? Quando as pessoas olharem para você, ela pode até não saber qual é o seu nome, mas se você é um homem ou uma mulher de fé, eles vão olhar para você e identificar que Cristo está na sua vida. E quando Cristo está na tua vida, Deus Pai olha do alto dos céus e diz, já fui agradado pela sua atitude. Eu não posso expulsar um demônio em nome de Jesus, não acreditando que esse demônio vai embora. Porque se eu olhar para aquele demônio e falar assim, vai embora em nome de Jesus, e o acusador falar na minha mente, ele não vai embora porque você pecou, você errou, ontem você fez determinada coisa, eu vou ter medo, a minha fé será abalada e ele não vai sair. Por quê? Porque o nome de Jesus na minha boca não teve autoridade. Mas se eu creio, não importa quem eu sou, Deus olha do alto céu e libera a unção, porque é o nome do Senhor que está sendo manifesto, e é a fé de Deus que está sendo usada por mim. Amém? Não tenho que fazer nada para agradar ao Senhor, porque se eu agrado a Deus na pessoa de Jesus Cristo, eu já estou agradando e fazendo, cumprindo todo o padrão, toda a justiça de Deus exigido pela lei. Sabe, amado, o prazer de Deus é nos prosperar. As portas das bênçãos já foi aberta através da justiça de Cristo. Você não merecia, mas Cristo se fez pobre, Cristo se fez enfermo, Cristo se fez humilhado, para que você não tenha mais que passar por humilhação, que passar por escassez e miséria, porque Cristo está em você, a justiça do Senhor habita em ti. Só resta acreditarmos nisso e confiar no Senhor. E à medida que nós exercitamos a fé de Deus, nós somos abençoados, e como é o tema desse semestre, somos aperfeiçoados na nossa alma, no nosso espírito. Repita comigo, a fé possui degraus. Como uma escada, a fé pode ser vista como uma escada, e eu serei ousado
em acessar os degraus dessa escada, para que eu possa subir e chegar ao topo. Primeiro degrau: reconheça a sua incapacidade e fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa. Você, como filho, chegar diante dos seus pais e dizer: pai, eu não consigo, me ajuda. Por mais fraco que ele esteja, ele vai se sentir forte porque ele quer abençoar o filho. Não é verdade? Nós, como pais, não conseguimos e não resistimos uma lágrima de um filho pedindo socorro. Você vira no super-herói. Você vira um... sei lá que super-herói que eu posso dizer. O super-homem. A mãe vira uma leoa quando mexe com o teu filho. Não é assim? A gente enfrenta qualquer barreira. O primeiro degrau para você alcançar a graça do Senhor, baseado na fé, que são degraus, você precisa alcançar o primeiro degrau da escada da fé, que é reconhecer a sua incapacidade e fraqueza. Quando você diz: não, deixa que eu faço, a pessoa que ouve isso entende o quê? Então você é capaz. Ela te delega então autoridade para que você vá e faça. Mas se lá na frente você vier tombar, errar, cair, fracassar, a pessoa que te delegou falou: eu achei que você conseguiria, porque você me deu tanta certeza, deixa que eu faço, que eu achei que você iria fazer com uma excelência melhor do que eu já tenha visto. Mas quando nós chegamos diante de Deus falando: Senhor, eu não mereço, eu não consigo, eu sou incapaz, e reconhecemos que somos fracos, sabe quem entra na tua frente? O Senhor, e diz: agora você vai, porque eu vou contigo. Sabe, irmãos, precisamos entender que a nossa jornada de fé começa no reconhecimento da nossa fraqueza. Tem tantas pessoas arrogantes, prepotentes, se achando. Eu conversei com um dos nossos líderes, que eu estava viajando essa semana, e eu disse: e aí, como é que foi a sua mensagem? A primeira vez que ele pregou aqui na igreja, oficialmente. Ele disse: pastor, eu tremi demais. Eu percebi que a minha boca ficou seca. Mas, isso porque ele já ministrou no encontro, mas aqui tinha sido a primeira vez. E eu fiquei tão feliz com isso, sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele é incapaz, que a capacidade vem do Senhor. Ele disse assim: olha, pastor, eu não sei, eu tive um certo medo, eu achei que eu poderia fazer mais. É isso que o Senhor quer que tenha, é esse sentimento que o Senhor quer que você tenha no coração. Quando nós subimos em algum lugar, principalmente para ministrar a palavra de Deus, e nós achamos que somos o máximo, na verdade você é o mínimo. Mas quando você se humilha dizendo: eu poderia fazer mais, isso prova a sua dedicação. Sabe, irmãos, quando a alta confiança morre, a fé nasce. Eu tenho 20 anos de ministério. Dependendo do lugar que eu for pregar, eu ainda tenho frio na barriga e quero morrer assim. Sabe por quê? Porque eu não quero ter certeza de prática. Eu não quero subir num púlpito para pregar e anunciar a palavra de Deus para outras pessoas e dizer assim: não, eu faço porque eu sou o cara, porque eu já tenho 20 anos de ministério. Mas eu quero subir dizendo: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é capaz. Porque tudo que eu falar é nada, mas aquilo que o Senhor me usar para falar segundo a vontade do Espírito Santo, aí sim será uma grande obra. Olha o que Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sabe, amado, a fé não opera no mundo das possibilidades. Ou é ou não é. A fé não opera no mundo do talvez, sei lá, eu acho. Já pensou se eu subo aqui e começo a pregar Jesus para vocês? Falar: eu acho que você vai ser salvo. Se você aceitar Jesus, talvez Ele tenha misericórdia de você e te leve para o céu. Você vai falar: mas que estou fazendo o que aqui? Ou é ou não é? Você, como vendedor, você precisa ter uma certeza do produto do qual você vende, sim ou não? E todas as perguntas que lhe fizerem a respeito daquele produto, você precisa ter o conhecimento bastante para convencer que ele realmente faz aquilo que ele foi criado para fazer. Não há, amado, não há glória para Deus nas possibilidades humanas. A glória para Deus quando nós nos sentimos incapazes e dizemos: Senhor, então faz o Senhor. Porque quando os homens esgotam as suas forças,
aí a fé tem o início. Quando eu esgotar as minhas forças, o meu conhecimento, e o Senhor disser, continua avançando, e eu disser para Ele, eu não sei mais o que fazer agora. Aí Ele fala, agora você chegou onde eu queria. A Bíblia diz que Moisés foi criado no Egito, como príncipe do Egito. Foi adotado pela filha de Faraó. Era um hebreu que foi adotado. 40 anos ele ficou como príncipe, comendo o melhor da terra, vivendo, sabe, da melhor maneira. Um dia o Senhor chama ele, para ele libertar o povo. Eu quero te dizer que Deus não tem pressa de nada. Nós é que somos apressados. O Senhor então, você conhece a história, tira ele do Egito, leva ele para o deserto. Ele durante 40 anos aprendeu a ser alguém. O Senhor leva ele para o deserto para ficar 40 anos aprendendo a ser mais ninguém. Porque ele era tudo e agora o Senhor diz, você será nada. E quando você zerar a sua prepotência, a sua arrogância, que era o costume dos egípcios, se achavam os top dos top. Ele diz, agora que você não é nada, apenas pastor de ovelha, eu vou te mandar lá para enfrentar o poderoso Faraó. Ele disse, eu não consigo, eu não posso. O Senhor diz, consegue, pode, porque basta que você abra a tua boca e eu vou fazer. É assim que Deus faz. Quando eu acho que eu tenho experiência, quando eu acho que eu posso fazer, amado, eu não consigo fazer nada, eu dou cada mancada. Mas quando eu digo, Senhor, vai comigo, Ele fala com todo prazer, vamos junto nessa, junto misturado. Sabe, meu irmão, o apóstolo Paulo compreendeu isso, e é por essa razão que ele pôde dizer que quando ele estava fraco, aí então ele estava forte. Deus recebe glória quando você pensa que é fraco, quando você reconhece a tua falha, quando você reconhece a sua humanidade. Tem gente que diz assim, pastor, eu tenho medo de fazer, Deus pediu para que eu fizesse, mas eu tenho medo de fazer e não fazer com excelência. Você está no caminho certo, porque você está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, amado, quando você diz, nunca poderei ser um pastor, Deus diz, é verdade, sem mim nada você pode fazer, nunca vai conseguir. Mas se você exercitar a fé, tudo é possível, porque eu uso as pessoas mais simples para trazer glória para mim mesmo, diz o Senhor. Se alguém um dia disse que você conseguiria, porque enxergou Deus na sua vida e um chamado de Deus, e isso trouxe ao seu coração uma certeza de que é verdade, amado, não tenha medo de cumprir o propósito de Deus na tua vida. Porque o Senhor vai revelar, é Ele que vai te capacitar. Segundo degrau, clame a Deus. Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor, geralmente para que os milagres possam acontecer, nós precisamos clamar ao Senhor. Jeremias, quando ele clama ao Senhor, ele diz assim, Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor respondeu, no dia que você clamar, buscar a minha face, eu vou te responder e vou te anunciar coisas tão grandes, que você nunca poderá imaginar. E várias vezes, nós vemos isso acontecer na Bíblia. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, durante toda a noite, até que o Senhor, que era aquele anjo, na forma corpórea de anjo, mas era o próprio Jesus Cristo, disse, tudo bem, deixe-me partir, já vem o raiar do dia, e eu tenho que continuar. E Jacó disse, o Senhor não vai embora, enquanto não me abençoar. Dá a impressão de ousadia da parte de Jacó fazer isso. Mas o anjo ele luta com Jacó, sabe? Tenta imaginar esta cena, Deus falou com você, deixe-me ir. Mas você se recusa a ouvir a voz de Deus, porque está sedento e faminto pela presença dEle. Sabe aquele momento que você está orando, que você sente a presença de Deus? E talvez você se dobrou ali para orar e jejuar e buscar ao Senhor, dizendo eu vou orar meia hora, já se passaram 3. E quanto mais você ora, mais a presença de Deus te enche. Quanto mais você busca, mais a presença de Deus está neste lugar, sabe? E de repente o seu consciente diz assim, é hora de partir, é hora de trabalhar, mas você quer a glória do Senhor. Sabe o que é isso, amado? É quando nós estamos nos alimentando da presença de Deus. Nós devemos aprender que a obediência faz parte do plano de Deus. Mas Jacó naquele momento não obedeceu. Ele disse, a minha vida vai mudar hoje. Isso é fé, isso é atitude.
O nome Jacó quer dizer enganador. A vida inteira ele usou de trapaça. O dia que ele quis mudar de vida, a oportunidade que ele teve, ele disse: é hoje, é agora. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Determine. Vão dizer: não é verdade, você não vai conseguir, você não pode, você é impossibilitado, sabe? Vão dizer que você não consegue, mas você consegue, sabe por quê? Porque você tem Cristo na tua vida. Então clame por Ele e Ele verdadeiramente alcançará. Jacó lutou e foi abençoado. Deu o primeiro passo, amado, e Ele correrá até você. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, se eu não for até o Senhor, não tem como Deus vir a mim. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou Ele diz: eu vou a vós, que está cansado e oprimido. Normalmente seria o contrário, não é? Imaginamos uma pessoa que está cansada, que está oprimida, que está doente. Você vai dizer: não, se você for até o hospital, você será curado. Dificilmente o hospital vai vir até a pessoa. Não tem nem como. Num país como o nosso, onde tem milhões de pessoas, não teria como. Nós, quando queremos algo, precisamos ir em direção daquilo que nós necessitamos. Cristo fez a mesma coisa. Venha a mim, e se você vier a mim, eu vou na sua direção. Sabe, irmãos, diferente dos hospitais, que às vezes chegamos lá e não tem vaga. Você tem que procurar outro e outro e outro. Em Cristo, quando você se direciona e a Ele, Ele começa a vir à sua direção, e você será totalmente restaurado. Eu vejo Deus dizendo: estou aqui, não me moverei em sua direção, porque eu quero que você corra para mim primeiro. O Senhor ama estar perto de você. Ele quer estar no teu encontro. Lucas 15:11 fala da história do pai que estava esperando pacientemente pelo retorno do filho. A história do filho pródigo. O filho foi embora, aquele pai não se conformou. Acredito que ele continuou orando, e ele sabia que mais cedo ou mais tarde aquele filho voltaria. Eu conheço algumas mães, se acontecesse com elas, ela varava a noite, rodando a madrugada atrás do filho, dizendo: não, vou buscar, aonde ele estiver eu vou lá. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo não se moveu. Ele tentou de todas as formas dizer: filho, não vai, você vai sofrer, você vai perecer. Os seus amigos dizem que é amigo enquanto você tem dinheiro, mas a hora que o dinheiro acabar, eles viram as costas para você. E o pai então deixou, e ele foi. O único momento que o pai foi em direção do filho foi quando o filho retornou. A Bíblia diz que o pai vem correndo em direção a ele. Isso prova que quando nós vamos ao Senhor, damos o primeiro passo, Ele dá vários outros passos em nossa direção. Ele não espera que você chegue até Ele, mas Ele está pronto para te abençoar. Isso é fé, irmão. Quando eu vou até a Cristo com algum propósito, Ele vem em direção a mim para cumprir o propósito que um dia nasceu no meu coração. E é isso que Deus faz. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele primeiramente, e após isso Ele corre até a nós. Ele nos ama muito, mas não responderá a um coração dividido. Se o seu coração está dividido entre a razão e a fé, Deus vai estar neutro nessa situação. Eu vou citar um exemplo. Você pediu algo para Deus, daqui 5 minutos você está dizendo: mas eu não sei se é isso que eu quero. Deus não vai ouvir esta oração. Ou você tem certeza ou você não tem. Mas pastor, eu até quero, mas é tão difícil, é tão caro, sabe? Eu nunca vi ninguém fazer isso, que eu fico na dúvida. Então não tenha dúvida. Dúvida não agrada a Deus. Deus não está perguntando qual é o valor, Deus não está perguntando qual é o grau de dificuldade, mas Ele está dizendo: então somente creia, venha a mim e eu te abençoarei. Jesus disse: se creres, farão obras maiores. Tem crente que acha que está sempre ligado no automático. Não, Deus sabe o que eu quero, não preciso orar. Não, Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir. Não, Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso ir até lá. Vai vir até a mim, sai do automático, irmão. Entra no manual. O manual é: eu vou até o Senhor, porque nele está toda a fonte da vida, nele está a resposta de todas as coisas. E ir até o Senhor chama-se fé. Porque você está indo a um lugar e é uma pessoa que você não vê, que você não conhece, mas apenas que você sente que Ele está em você. Isso é fé.
O nosso coração deve estar procurando por Ele. E se estivermos famintos pela presença dEle e desejarmos de todo o coração, aqui está o segredo para que possamos conhecer. Sabia que algumas pessoas são íntimas de Deus mais do que outras? Sabe por quê? Nada a ver com Deus, pois Deus não tem favoritismo. Deus não tem pessoas que esse aqui, sabe, eu escolho, esse aqui eu faço acepção e esse aqui eu amo. Mas todo aquele que vier a Ele, Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todos podem se chegar a Deus o quanto quiserem. Romanos 2,11 diz assim, pois Ele trata a todos com igualdade. Sabe a prova disso? Que o sol brilha para todo mundo. Para o crente, para o não crente, para o certo, para o errado, para o bonzinho, para o bandido, para o assassino, para aquele que é satanista. O sol brilha todos os dias. Porque Deus naquele dia não vai dizer assim, não vai poder ouvir de ninguém dizendo, não Senhor, o sol só brilhava na casa do crente, a bênção só vinha na casa do crente, e eu porque não era, eu era rejeitado. Então como que eu ia te servir se eu estava rejeitado? O sol e a justiça brilham para todos. Então Deus não faz acepção de ninguém, pois Ele trata a todos com igualdade. Quando as pessoas, amadas, estão sedentas e elas expressam isso a Deus, Ele responde porque Ele está procurando um coração faminto, um coração pronto, sabe? Para que Ele possa responder. Nós acabamos de ler, clame a mim e eu te responderei. Como é que você vai ouvir a voz dEle se você não clamar por Ele? Terceiro passo e penúltimo. Terceiro degrau. Saiba a vontade de Deus e conheça seus planos. Provérbios 16:1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Deixa eu te dizer uma coisa. Do homem são as preparações do coração. Meu e seu é aquilo que está no nosso coração. E às vezes aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós queremos. Mas do Senhor está o quê? A resposta da língua. Ou seja, aquilo que você abre a boca e profetiza, aquilo que você abre a boca e declara. Isso é do Senhor, não é o que está no seu coração. Mas a Bíblia não diz que Deus sonda o meu coração, analisa o que eu quero, e por muitas vezes Deus faz. Mas Deus, Ele honra aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala é o que as pessoas vão ouvir. O teu coração ninguém está vendo. Quando eu falo, eu anuncio. Às vezes você fala alguma coisa por fé e dentro de você diz, caramba, por que eu disse isso? E se não der certo? Mas você já falou, palavras não têm retorno. Sentimento pode mudar, palavras não mudam. Se você falar uma coisa agora, amado, isso vai ficar registrado no mundo espiritual por toda a eternidade. Então quando eu declaro, eu sou vencedor, quando eu acordo de manhã e digo assim, eu sou filho, eu sou amado, eu sou próspero, eu sou perdoado, eu sou aquele a quem Deus amou e fez a justiça em Cristo para que eu fosse justificado, e você crê nisso, você realmente é. Tem um dizer que diz que nós somos aquilo que nós falamos, o provérbio fala sobre isso. Você é aquilo que você diz que é. Se você diz que é um derrotado, você será um derrotado. Mas se você diz que é vencedor em Cristo, você não é apenas vencedor, mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Sabe? Então o Senhor se move, como o texto diz, mas do Senhor a resposta da tua boca, ou a resposta da língua. Provérbios 16:1, parte B. A cristão amado que ora tanto para que Deus abençoe os seus planos, em vez de descobrir qual é o plano dele para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nasceu e foi traçado com um plano, com vários planos, mas tem um que é o principal na tua vida. Eu não sei qual que é. E às vezes, o plano de Deus é que você vá para cá, porque aqui você vai prosperar, você vai caminhar, você vai avançar, você vai. E o plano seu é para ir para lá. Um vai para o norte, outro vai para o sul. Aí você está aqui no meio do caminho dizendo, Senhor, eu quero ir para o norte. E o Senhor dizendo, mas eu quero que você vá para o sul. Na sua concepção, alguém disse que o norte é legal. O norte tem muito sol, tem muita praia. No norte tem muita comida boa. O Senhor diz, vai para o sul. Você diz, não, no sul tem frio, mas o sul não é frio 24 horas. O frio faz parte
Porque no frio é um tempo de aconchego. E às vezes nós queremos que o Senhor, sabe, a gente chega com uma lista diante de Deus e fala: Senhor, eu vou jejuar, esse aqui é meu pedido. Esse, amém. E aí você ora um mês, jejua 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e não acontece. Mas o que está acontecendo com Deus? O irmão orou e Deus fez. Por que eu estou orando e Deus não está fazendo? Deixa eu te ensinar uma coisa. Descubra na tua vida qual é a vontade de Deus para a tua vida. E quando você começar a andar na vontade de Deus, simplesmente você não vai precisar correr. Deuteronômio 28 diz que a bênção é que vai correr atrás de você. Tem criança que pede um brinquedo para o pai e a mãe, uma arma de fogo, ainda que seja de brinquedo. Tem pai e mãe que acham que não tem nada a ver e dá. Eu não daria. Na minha concepção eu não daria. Porque eu vou estar ensinando essa criança ela a matar. Não é? Se ela for o bandido, ela vai matar. Se ela for a polícia, ela vai matar. Então já estou dizendo para ela logo cedo que ela pode matar. Lá na frente, quando ela tiver uma arma de fogo, porque a vida inteira o pai permitiu, porque ele foi o cara legal, o pai não pode reclamar, porque incentivou a violência desde a infância. Mas se foi aquele pai que diz: não, eu posso até te dar uma arma que solta bolinha de sabão, sabe, eu posso até te dar um brinquedo semelhante, mas esse eu não vou dar, explica para ele: eu não vou te dar porque isso vai causar violência. Eu quero que você jogue um jogo lá no videogame, que não é que seja pecado, mas em vez de você usar aquele chamado Demon ou Diablo, você usa lá o de carrinho. É o mesmo videogame. Tem um que eu não sei o nome, mas que mata a polícia. Qual é o nome? Hã? Vocês já jogaram, né? GTA, é isso? E aí eu quero o que para a vida deste meu filho? Que ele é uma criança dócil e amável dentro de casa? Não, porque o que ele vê é violência. Eu posso ser o pai chato que digo para ele: os seus amigos têm, o seu primo tem, a sua prima tem, o vizinho tem, o irmão da igreja que não deveria tem, mas você não vai ter, porque o meu propósito na sua vida é outro. E sabe o que vai acontecer quando essa criança entender o projeto do seu pai e caminhar por esse projeto? Ele será um grande homem de Deus, próspero e abençoado. Diferente do outro, não que nós desejamos, mas que pode caminhar por caminhos tortuosos, não que necessariamente vai ser, mas tem uma grande tendência, sim ou não? Então o que eu tenho que entender? Qual é o plano de Deus para a minha vida, meu irmão? Todo crente, se você não sabe ainda, nós vamos orar hoje. Deus vai falar qual é o projeto dele para a tua vida. Qual é a vontade dele para a tua vida? Ande neste caminho e você vai perceber. Se você souber qual é a vontade do Senhor, essa escada vira igual esta imagem, como nuvens que não tem peso para você subir, e você vai alcançar o topo da sua vida o mais rápido possível. Abraão e Ló, eles precisaram se dividir, tio e sobrinho. Abraão disse: Ló, tem este lado aqui que é o lado das campinas verdes, linda, maravilhosa, e tem esse lado aqui que só tem terra seca e pedra. Eu não vou escolher, eu vou deixar você escolher. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Porque nós temos que nos separar, nós temos prosperado muito. Os nossos funcionários que cuidam do nosso gado, da nossa ovelha, estão brigando por conta disso, porque eles trabalhavam, né, em ameia. Quem sabe o que é ameia? Ameia é assim: quando eu cuido de um animal, e o meu salário de cuidar deste animal é quando ele produz. Se ele produzir 2, 1 é meu. Ou então metade dele, metade do custo, né, do benefício dele é meu. Isso chama-se ameia. Então, começaram a se produzir bastante animais, bastante gado, bastante ovelha, sabe? E os pastores, né, tanto de Ló quanto de Abraão, ficavam brigando. E Abraão disse: a bênção de Deus não tem briga, a bênção de Deus não tem divisão. Então vamos fazer o seguinte: você já é um homem próximo, você não precisa mais estar lado a lado comigo. Escolhe qual dos dois lados, vamos dividir esta terra, meio a meio. Ló, né, como ele era muito carnal, e achava que a bênção estava naquilo que ele via ou enxergava, ele olhou para as campinas verdes. Ele olhou para o lado verde e disse: esse lado aqui só tem areia, deserto, terra seca, nem água tem. Eu vou para aqui. Se ele pediu para me escolher, eu vou para aqui. A história do bife pequeno e o bife grande.
Por educação, se pega o menor, mas consequentemente o maior vai ficar com alguém, não é assim? Mas Abraão, ele sabia que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, Deus era com ele. Não importa que era uma terra seca, árida. Aí Abraão deixou Ló escolher, e Ló escolheu as Campinas Verdes, e que mais à frente se tornou a cidade de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que aparentemente tudo era belo, tudo era próspero, mas não tinha Deus. Tinha vontade própria, sonho próprio. E os sonhos de Ló se transformou em pecado, adultério, e você conhece a história de Sodoma e Gomorra. E Abraão não, ele foi para o outro lado, que era o lado mais difícil, visivelmente, sabe, talvez era uma empresa falida, visivelmente era algo que não tinha restauração, visivelmente era algo que não tinha cura, mas ele sabia, aonde eu for, Deus está comigo, porque eu sei qual é o plano de Deus para a minha vida, eu vou caminhar nele, e Deus vai me prosperar. E a palavra de Deus diz, amado, que Ló, então, andou por vista, andou por aquilo que ele enxergava. Eu quero te dizer nesta noite, para de enxergar aquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo nem sempre é real. Aquilo que está vindo, a informação que está vindo aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu coração, nem sempre é real. O que é real é que Deus projetou para a tua vida. Jó disse que nenhum dos planos dele é frustrado. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, e se eu estou andando por um caminho contrário, que não é a vontade de Deus? Fique em paz. A partir do momento que você confessar e disser, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, você pode ter certeza que Ele vai fazer uma curva como Ele fez, né, com alguns profetas do passado. Ele vai fazer essa curva acontecer, e você vai chegar ao lugar que Ele quer. Se você ficar teimando, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que chegar a esse lugar a qualquer momento. Mas se você tivesse que alcançar daqui 5 anos, talvez você vai demorar 50 anos. Como aconteceu com o povo no deserto. Era de 4 a 11 dias atravessar o deserto. Demoraram 40 anos. Por quê? Porque o que Deus queria para eles, queria o contrário. Não adianta, irmãos. É a mesma coisa você ficar olhando para o espelho e brigando com você mesmo. Não vai adiantar nada. Tenta brigar com a tua sombra. Tenta sair no tapa com a tua sombra. Vê o que acontece? Nada. É capaz de você se machucar. E ela continua intacta. Temos que buscar qual é o seu plano. Pois como podemos ter fé sem saber qual é o plano de Deus? Precisamos então, amado, investir tempo buscando a Deus para descobrir quais são os planos dele. E esse é um degrau muito importante na escada da fé. Jesus, ele nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Mas quantas vezes nós tentamos fazer com que Deus abençoe os nossos planos, em outras palavras, a nossa vontade e não a dele. Nós não oramos o Pai Nosso, todo final de culto nós temos como meta, orar a oração que Jesus nos ensinou. E a oração diz assim, seja feita a tua vontade. A vontade de quem? A nossa? Eu oro assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade dele é perfeita e agradável. A vontade dele, sabe, irmãos, não é que nós sejamos pessoas robóticas e que somos controlados por Ele para fazer apenas o que Ele quer. Importa é que Ele cresça e que você diminua, no sentido de ser humilhado, não. Você diminua o seu eu, mas o Cristo ressurreto esteja dentro de você. Você pode ter certeza que Ele vai te levar para os melhores lugares da terra. Vai se cumprir na tua vida o que diz Isaías 59, você comerá o melhor da terra, você viverá o melhor da terra, mas você não vai precisar mais correr atrás da bênção, você não vai precisar mais ficar se matando para que aquilo aconteça, simplesmente estará debaixo do favor. Sabe o que é estar debaixo do favor? Favor é algo que nós não merecemos, chamado graça, mas quando eu estou debaixo do favor de Deus, simplesmente as coisas acontecem. Eu não preciso nem orar, eu não preciso nem fazer força, eu não preciso nem jejuar. Não que isso não faça parte da nossa vida, mas eu não preciso mais me esforçar, porque o favor de Deus está sobre mim. Tem um louvor que diz assim: o favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. É o favor. Sabe o que é favor?
Favor é quando você é abençoado por alguém que você nem merece, que você nem esperava, e de repente você é agraciado com aquilo. Favor é quando eu penso algo de manhã, quando é de tarde a bênção está batendo na minha porta. Eu disse: Deus, mas eu nem pedi, o Senhor já fez. O Senhor é maravilhoso mesmo. Por quê? Porque eu estou andando no caminho que Ele traçou para mim. Sabe, irmãos, quarto e último degrau, apropie-se de uma promessa. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, então por isso que Ele não ouviu minha oração? Duas razões: ou porque não chegou o tempo ainda, ou porque não é vontade dEle. Porque se é vontade, é a fome com a vontade de comer. Simplesmente vai acontecer. Amém? Eu posso avançar alguém numa determinada matéria quando ele não concluiu a prova que deveria concluir, ou seja, ele não entendeu nada, e mesmo assim eu passo ele de ano. Esse é um costume que no Brasil se teve por muitos anos e parece que agora vai estar acabando, não é? Passa o aluno para que ele não fique revoltado. Não, vai que ele se sinta menor, mas é melhor ele se sentir menor e correr atrás e aprender, do que ele passar lá na frente, ele tem um título, tem um diploma e continua burro. Infelizmente, essa geração de agora, amado, você pega um rapaz, uma moça, que está concluindo a faculdade, ou que está querendo ir para a faculdade, não sabe fazer uma redação. Não sabe falar o português. Não sabe fazer uma conta, precisa da calculadora do celular. Por quê? Porque foi empurrado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai te empurrar para te agradar. Ainda que você chora, ainda que você sofra, mas quando você chegar no patamar que Ele quer que você alcance, você vai estar lá dizendo: eu estou aqui porque eu estou debaixo do favor de Deus, e porque eu mereci estar neste local. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer fazer com o filho, calando a boca dele e dando presente. Esse é o pior erro que o pai possa ter. Ele diz: eu não posso estar em casa porque eu trabalho todo dia, mas toma aqui R$1.000. Tome aqui um presente, tome aqui um celular novo, um top de linha. Toma um iPhone 7 que nem chegou no Brasil ainda. Sabe? A criança a princípio fica feliz. Mas o que ela aprendeu da vida? Que o pai só comprou. Deus não vai te comprar. Quando a gente é criança é muito bom. Mas quando você cresce, eu já vi muitas pessoas dizendo: pastor, eu tive de tudo quando criança, mas eu não tive um abraço. E abraço não custa nada. Eu não tive um momento que eu pude sentar com meu pai e dizer assim: senta aqui, filho, vamos conversar, o que está acontecendo com você? Eu não tive nem sequer um puxão de orelha quando eu sabia que eu merecia uma surra, não um puxão de orelha. Mas o meu pai não era presente, a minha mãe não era presente. Então o que eles faziam? Deixava com a minha avó. Eu tenho pai e mãe pela minha avó, porque eu também não tenho vô. Mas o que eu mais queria eu não tive. Eu quero te dizer uma coisa: que o Espírito Santo te abraça todos os dias. Mesmo quando você está errado, que você pecou, que você caiu, Ele não te joga fora. Ele diz: levanta a tua cabeça, peça perdão e vamos andar de novo. Sabe, irmão, o quarto degrau da escada da fé é se apropriar de uma promessa. Sabe, é a única base verdadeira para a fé bíblica, é ter a promessa de Deus na sua vida. Eu sei qual é a promessa do Senhor na minha vida. Por muitas vezes o diabo tentou me paralisar, tentando me frustrar, mas eu sei para que finalidade eu fui chamado, e é isso que me sustenta em pé. É isso que eu uso como base de fé, dizendo: fique em paz, porque vai acontecer. Sou ousado, sou mesmo, e quero ser muito mais, porque a minha ousadia não vem de mim, nem do meu conhecimento, mas a minha ousadia vem do Senhor, que diz: fale, profetiza, porque eu concluirei. Você pode ter uma fé que move montanha, que traz a vitória de Deus para a sua vida. Se você não tiver uma promessa de Deus, como que você vai acreditar em algo, sabe, que não esteja seguro, se realmente é aquilo que Deus tem para a tua vida? Eu posso ter uma fé tremenda,
Eu posso ser alguém que olha e fala, olha, ressuscita os mortos, o vale de osso seco, como diz a palavra de Deus. Mas se eu não tenho a certeza para que finalidade eu fui chamado, eu não tenho nada, irmão. Você pode ter dinheiro, casa, mulher bonita, homem bonito, filho bonito, sabe? Uma conta recheada, linda, mais de $1 milhão na conta. Se você não tiver a certeza para onde você vai, você não tem nada. Uma das maiores batalhas para muitos cristãos é esse: não saber qual direção, não saber qual foi a promessa, qual foi a base que o Senhor te chamou. Eu só posso te adiantar uma coisa: uma das vontades de Deus para a tua vida é que você ganhe almas. Esse é o principal. Jesus não morreu na cruz para você ter carro zero. Jesus não morreu na cruz para você estar desfilando de Camaro amarelo. Jesus não morreu na cruz para que você tenha mansão. Jesus morreu na cruz para que você tenha uma mansão no céu e muitas almas debaixo da sua autoridade.